Bem, agora, em definitivo, uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Quero aproveitar e cumprimentar o Luiz Felipe Cunali de Felipe, que está aqui, que é representando o nosso conselho. Muito obrigada, Luizinho, por sempre estar presente conosco, nos apoiar. Um prazer tê-lo aqui. Cumprimentar todos os professores, coordenadores, diretores. Cumprimentar também os alunos que participaram. Estou vendo alguns aqui, umas carinhas que eu já vi fazendo vídeo, que eu já vi apresentando cartaz. Então, sejam todos muito bem-vindos. Pedir, por gentileza, que vocês mantenham o áudio de vocês desligado, a câmera ligada, mas o áudio desligado, por favor, para a gente não ter interferência na nossa transmissão. E, como vocês já sabem, a gente está gravando esse evento, né? E depois a gente pode deixar isso disponível para as outras pessoas que não nos acompanharam na tarde de hoje. Infelizmente, a gente tem muitos professores que não podem estar, alguns estão dando aula, enfim, é difícil conciliar a agenda de todos, né? Mas hoje a gente encerra a fase 1, né, do nosso programa educacional Negócio na Escola Etapa Digital, e já vai dar início na fase 2, né? Então, já vai ter mais coisa daqui para frente. Vou pedir para colocar o primeiro slide, só para a gente já tem também a presença do Dr. Alister, que vai ser o nosso especialista. Então, já agradecendo também a presença do Dr. Alister, e é a pessoa que vai fazer o nosso papo hoje, tá certo? Então, nós todos sabem, né, a maioria, pelo menos, a gente tem esse programa já há mais de 20 anos, esse é o 21º ano, e nesse tempo todo, nós já tivemos aí a participação de 255.952 alunos, né? E não contamos ainda os desse ano. Então, isso até o ano de 2020, já com mais de 3.000, na verdade, são 3.397 professores, os novos também não estão computados, 626 escolas de 111 municípios, os desse ano ainda não estão computados. Então, a gente vai dar um pulo, porque a gente teve a felicidade, como nós expandimos esse programa, por ele estar em formato digital para o Brasil inteiro, a gente tem a felicidade de estar com 19 professores de 19 estados, né, aqui conosco, trabalhando com a gente. E aí, então, no estado, nós temos Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, como é mais correto, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Como nós mandamos esse convite para vários professores, se por acaso tiver algum professor de algum estado que eu não citei, também, por favor, levanta a mãozinha aí que a gente corrige imediatamente, e já deixar também aqui, se vocês tiverem contato de outras pessoas que queiram participar, pode entrar no programa a qualquer momento, e é tudo voluntário, como vocês bem sabem. Vai ser um prazer a gente ter o máximo possível aqui de pessoas que queiram trabalhar conosco. Bem, o que fizemos até agora foi a fase 1, e nessa fase 1 nós apresentamos aos professores 3 módulos, né? Então, nesses 3 módulos, com muito texto, com muitas imagens, com alguns vídeos para ajudar aí na aprendizagem, para ajudar na compreensão dos conceitos que a gente quis passar. Desde sempre também, vocês fiquem à vontade para nos sugerir alterações, se encontrarem inconsistências, ou se tiverem alguma outra coisa que vocês queiram sugerir para a gente melhorar. Lembrando que esse programa, o bacana dele é que é via de 2 mãos, né? Então, a gente pode ir ajustando, a gente pode ir adaptando, a gente pode sempre melhorar. Essa é a nossa ideia, de fazer uma coisa que seja bem legal para todo mundo. E nesses 3 módulos, nós colocamos 3 quizzes, né, que todos fizeram, e os mais bem classificados nesses quizzes foram convidados para um super quiz, que já aconteceu, e nós vamos aqui hoje premiar os 3 professores que conseguiram a maior pontuação nesse super quiz. Então, espero que eles estejam aqui, e também, porque vão escolher os prêmios hoje, vão saber quem, na verdade, a classificação. Tudo que a gente, sempre quando a gente coloca a indicação dos vencedores, sejam professores ou alunos, a gente sempre apresenta tudo em ordem alfabética, né? A classificação final, para ter um pouquinho de emoção, a gente deixa sempre
para o nosso evento semipresencial. A gente divide tela, mas eu espero que a partir do ano que vem a gente já consiga fazer alguma coisa híbrida. Estamos sentindo saudade já da presença de vocês. E também nós tivemos a grande felicidade de receber 229 desafios de alunos, né? Esse é um número muito expressivo, até nos levou aqui a tomar uma outra atitude. A gente previa 3 premiados só por desafio, e como veio bastante, a gente aumentou para 4 alunos premiados por desafio, para a gente também reconhecer aí o trabalho tão bem feito, o empenho de tanta gente aí ao longo desse primeira fase do nosso programa. Muito bem, eu vou iniciar então, porque nós temos, como disse anteriormente, uma agenda bastante longa. Hoje é uma sexta-feira, e para que a gente consiga terminar mais ou menos dentro do horário previsto, porque na sequência a gente vai ter o lançamento da fase 2, e como já anunciei, o papo com o Dr. Alistair Campbell, que é um grande especialista na parte de polinização, e vai fazer uma palestra para nós muitíssimo interessante. Antes de começar ainda, eu quero agradecer muito a nossa comissão julgadora, né? Nós tivemos aí a participação de associados que nos ajudaram a decidir pelos prêmios. Ficou bastante difícil, tinha muita coisa muito interessante que chegou dos alunos. Então, eu quero agradecer especialmente ao Antônio Celso Villari, que é secretário executivo da Abelha, né, que é a Associação Brasileira de Estudo das Abelhas, que, inclusive, forneceu bastante material em parceria para a gente compartilhar com todos vocês. Já vai ser o nosso tema do primeiro módulo. Já estou dando um spoilerzinho. Cumprimentar também e agradecer o Ismael Perina Júnior, que é vice-presidente do Instituto Pensar Agropecuária, que é o IPA, que fica sediado em Brasília, em que pese o fato de que ele é daqui da nossa região, da região de Guariba, de Jabuticabal. Agradecer também a Letícia Zamperlini Jacinto, que é presidente da Associação De Olho no Material Escolar. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar desse movimento de pais que está acontecendo. Com a história da pandemia, os pais acabaram tendo mais tempo de acompanhar as aulas dos filhos, e acabou que muitos desses pais perceberam algumas inconsistências no material, se juntaram e estão fazendo grandes conversas, né, em todos os âmbitos, municipal, estadual, inclusive federal. Tive a oportunidade de participar junto com o ministro da Educação e junto com a ministra da Agricultura de uma conversa com eles, onde o nosso interesse é sempre que a gente tenha a oportunidade, com a maior transparência possível, de colocar todas, né, as linhas de pensamento aí, para que as pessoas, por meio da educação, sejam capazes de formar as suas próprias opiniões, tendo alcance às informações reais de tudo da maneira como deve ser, né? E então é isso, né? Em linhas gerais é isso. Eu sei que tem um professor, pelo menos que eu vi aqui no chat, que está participando pela primeira vez. Sintam-se todos muito bem-vindos, sintam-se todos muito acolhidos. E a partir de agora, então, eu sei que tem um monte de carinha ansiosa aí. Eu estou vendo a criançadinha ansiosa, e a gente já vai partir, então, para o anúncio dos alunos, né, que foram aí os selecionados. Eu acho que não tem vencedor, não tem perdedor, são aqueles que foram selecionados mesmo, em 229, a gente adoraria premiar todo mundo, mas aqueles que a nossa comissão achou que entendeu melhor o que era o desafio, né, conseguiu captar melhor o que a gente tinha solicitado e transformado isso e materializado isso, ou num cartaz, ou num filme, ou numa maquete, ou na maneira como conseguiu explicar. Então, eu desde já agradeço muito a todos os professores e cumprimento de uma maneira muito carinhosa todos os alunos que mandaram os seus trabalhos. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe dos desafios, a gente sabe de tudo o que tem acontecido em função aí da pandemia. Então, estão todos absolutamente de parabéns, e a gente espera que essa premiação seja um incentivo para que eles queiram, nos próximos desafios aí também, mandar mais trabalhinho aqui, também queiram concorrer. Tá certo? Dito isso, então, pessoal, eu vou pedir imediatamente, então, já que para a gente passar aí para a premiação. Então, nós vamos iniciar com a premiação do hashtag Desafio 1,
que nós fizemos referência ao Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras, né, como foi assim definido pela ONU, e nós solicitamos aos professores, né, que pedissem para os seus alunos escolher uma fruta, um legume ou uma verdura que eles não gostavam de comer, para que eles pesquisassem um pouco mais sobre a cadeia produtiva desse alimento. Nossa ideia, portanto, é o conceito de cadeia produtiva, que esse é o fundamento do agro, e que estudasse, né, quais são os benefícios para a saúde, propor formas aí de evitar o desperdício e também como estimular o consumo. Eu não gosto desse produto. Que será que, se for feito com ele, que ficaria mais palatável, que eu toparia experimentar? Né? E a gente recebeu bastante coisa interessante nessa linha, e nós selecionamos, então, 4 alunos. Aqui não tem primeiro e segundo, terceiro ou quarto lugar, então aqui são todos selecionados, então estão todos de parabéns do mesmo tamanho. Eu vou, sim, anunciá-los em ordem alfabética, só para que a gente tenha aí um critério, que é o que a gente sempre seleciona, portanto. Então, eu já peço, por favor, para a gente projetar aí o nome do primeiro aluno vencedor, que é a Annelise Oliveira da Silva, do 7º ano. Ela fez o trabalho do Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras da ONU, a diversidade do tomate. A professora responsável é a Idalete da Silva e é da Escola Estadual Vereador Antônio Puma, do município de Dobrada, no estado de São Paulo. E aí é o seguinte, a gente pediu inicialmente aos professores, né, que a gente não sabia se os alunos poderiam estar presentes ou não, porque tem também que escolher o presente entre uma lista, né, que a gente tem aí para premiá-los. Então, eu só quero saber depois se o aluno estiver aí, só para se preparar, porque se tiver, eles mesmos é que vão poder dizer o que querem, não vai precisar da professora falar e nem vai precisar da gente olhar a lista que a gente já recebeu daquilo que os professores mandaram, tá certo? Então, vamos ver um pedacinho do trabalho aí que fez a Annelise. Aqui é a plantação do tomate, as etapas de crescimento e o meio de transporte. Uma parte vai para os mercados, feiras e varejão. Uma parte do tomate vai para a fábrica. Aí aqui na fábrica é feito produtos derivados de tomate, como ketchup, molho de tomate e suco de tomate. É bastante comprida, mas vocês terão acesso depois, quem quiser assistir. A Annelise está de parabéns, ela merece as nossas palmas todas aí. Ela caprichou na maquete e depois ainda fez uma grande exposição em vídeo. Então, nossa primeira classificada aí é a Annelise Oliveira da Silva, do 7º ano, do município de Dobrado. Está de parabéns, Annelise. Eu vou depois, todos vocês vão escolher juntos o presente, tá bom? Segura a ansiedade só mais um pouquinho. Bem, nós classificamos também nesse trabalho a aluna Emily dos Santos Marques. Ela é do 1º ano e ela fez o trabalho Descobrindo Novos Sabores. A professora responsável é a Alessandra Liane Zinck, da Escola Estadual Professor Luiz Augusto de Oliveira, do município de São Carlos, no estado de São Paulo. Vamos ver um pouquinho do trabalho da Emily. A Emily fez um trabalho, ela disse que não gosta de cenoura, né? E aí a cenoura tenta explicar para ela as coisas boas que tem na cenoura. Então, também está de parabéns aí a Emily. Depois, também, aqueles que quiserem podem entrar no nosso site para ver com mais detalhe o trabalhinho da Emily. Então, parabéns, Emily, do 1º ano de São Carlos. Mais um classificado. Esta é a Kemily Mendes Martins, do 5º ano, e o trabalho Eu Não Gosto de Berinjela. A professora responsável é a Ângela Maria de Souza José, da Escola Municipal Farid Salomão, de Ribeirão Corrente, também no estado de São Paulo. Vamos ver o trabalho, por favor, da Kemily. Era muito fã de comer. Eu escolhi a berinjela, que é uma coisa que eu não gosto muito. Então vamos lá. No meu trabalho, eu coloquei os benefícios, alguns fatos, receitas que fazem com que a berinjela fique mais gostosa, como reduzir o desperdício de alimento que está muito alto, antes, dentro e depois da porteira. Então vamos lá.
Eu vou ler os benefícios. Benefícios. Redução dos níveis de colesterol ruim. Melhora a circulação sanguínea. Favorece a perda de peso. Previne a anemia. Regula os níveis de açúcar no sangue. Melhora a memória e o funcionamento do cérebro. Esse aqui também, que é como reduzir o desperdício de alimento que está muito alto. Planejar a compra, utilizar as sobras, armazenar os produtos de forma adequada, calcular as porções no momento de preparo e ter mais cuidado ao comprar. Tá de parabéns também a Kemily Martins, do 5º ano. Eu não gosto de berinjela. Depois, no final, fizeram uma pergunta para a Kemily, ela disse que ia experimentar. Depois a gente vai perguntar para a Kemily se ela experimentou e se ela continua não gostando da berinjela mesmo. Muito bem, eu vou pedir então para projetar aí o nosso quarto classificado do desafio 1, que é a Sofia Carvalho da Silva, do 8º ano, e ela fez o trabalho alface. A professora responsável, a professora Ivana Ianza Porcionato, da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Maria Franco de Souza Penariol, do município de Paraíso, também do estado de São Paulo. Vamos ver um pedacinho do trabalho da Sofia. Tá, e a Sofia também fez um cartaz, fez uma receita para tornar a alface mais atraente, né? E a gente também vai perguntar se eles aprenderam a comer os produtos aí que eles selecionaram. Bem, muito bem. Eu vou pedir, então, para projetar aqui o próximo slide com os prêmios, né, que estão aqui pelo regulamento, os alunos classificados, e no deles, todos podem, se todos quiserem escolher o mesmo prêmio, pode, né? É só no caso daqueles onde tem classificação que os prêmios deixam de ficar disponíveis. Mas eu recebi a informação de que tinha aluno que queria um kit do youtuber, né? Um kit de youtuber. Então, vou pedir para pôr o outro, a gente acrescentou um kit youtuber, tá certo? Então, eu vou dar mais uns minutos aí para esses 4 selecionados e para os próximos. Então, vocês podem, se quiserem, mudar de ideia, mas eu fiquei sabendo que tinha aluno que queria um kit youtuber. Fiquem à vontade para escolher, para mudar, não importa aquilo que já está dito pelo professor, desde que o aluno esteja presente, ele pode escolher aquilo que ele quiser. Então, eu vou pedir agora para a Annelise, né? Annelise, se estiver presente, Annelise, eu vou pedir para você abrir o seu microfone, primeiro para você se apresentar, dizer um oi para a gente, se você estiver aqui, e nós vamos ter a oportunidade de bater palma para você. Oi, eu sou a professora Idalete, e professora da Annelise, ela não está. Ah, então tá bom, professora. Então a senhora pode escolher por ela. Ela já tinha escolhido a câmera. A câmera. Então tá ótimo, professora. Parabéns, a senhora transmita para ela os nossos parabéns, o reconhecimento. Então, fica que a Annelise ganhou a câmera. Muito bem. Vou pedir então a Emily, por favor, Emily, que abra o microfone se estiver presente e que você faça a escolha do seu prêmio. Ah, a Emily está aí. Parabéns, Emily. Ó, palmas para ela, gente. Vamos lá, ó. Palmas para a Emily. Muito bem, Emily, parabéns. Vamos lá, pode escolher o seu presente. Eu escolhi o patinete. Um patinete. Então está escolhido, Emily, você vai receber na sua casa, tá bom? Então Obrigada. tá bom. Usa com cuidado, hein? Tá bom? Então tá bom. Tá. O Emily, me conta uma coisa. Você aprendeu a comer cenoura? Mas peraí. Ainda não. Ainda não, mas está tentando. Sim. Então tá bom. Parabéns, Emily. Obrigada. Vou esperar mais trabalhinho seu na fase nova, viu? Tá. Muito bem, agora é a vez da Kemily. A Kemily está aí? Então vai lá, Kemily. Então vai, é sua vez de escolher seu prêmio. Eu vou querer o Smart Chat. O Smart Chat, tá ok. O Smartwatch, é esse? É. Ah, o relógio. Uhum. Então tá ótimo. Então, parabéns. Vamos também bater palma para a Kemily. Obrigada por ter Parabéns. escolhido meu trabalho.
Muito obrigada, viu, por você ter participado. A gente espera que você participe de novo. Você tentou experimentar a berinjela ou não? Tentei, mas eu ainda continuo gostando. Continua não gostando? Tá bom. Eu, quando tinha sua idade, também não gostava. Vai seguindo aí. Um dia chega. Parabéns para você, Kennedy. Você vai receber também na sua casa, tá bom? E a última desse primeiro desafio é a Sofia. A Sofia está com a gente aí? A Sofia Carvalho da Silva? Não, sou eu que estou, é Ivane. É a professora Ivane. Então, vamos lá. O que ela escolheu? Ela escolheu a caixa de som. A caixa de som. Que bom. Então, tá bom, professora. Transmita, então, também os nossos parabéns para ela. Também ficam os parabéns para todos os professores aí responsáveis pelos trabalhos. E a gente, então, encerra a premiação aí do hashtag Desafio 1 e já vamos passar, então, para o Desafio 2. Parabéns a todos os que foram classificados, parabéns a todos os que entregaram e a todos os professores. Desafio 2. Neste desafio, nós pedimos que os alunos propusessem ações criativas e originais para nos ajudar na conscientização em relação aos perigos dos incêndios, né? Que são prejudiciais para a saúde do homem, para a saúde dos animais e também para o meio ambiente. Então, nós também tivemos bastante trabalho, também selecionamos 4, tá certo? Ao invés de 3, e em ordem alfabética também já vou chamá-los aqui. A primeira classificada, então, que é a Ana Alves Pereira. Eu nem tirei a bateria. Ela é do 3º ano, o trabalho é evitar incêndios florestais é um dever de todos. A professora responsável é a Alessandra Liane Zink, da Escola Estadual Professor Luiz Augusto de Oliveira, do município de São Carlos, no estado de São Paulo. Muito bem, parabéns, professora. Parabéns para Ana Clara. Vamos ver o trabalhinho da Ana Clara. Ela montou uma maquete, aqui estão fotos da maquete, né? E aí ela foi colocando a questão ali, está bem explicadinho no trabalho, mas das principais formas aí, né, de combater denúncia de vandalismo, não pode soltar balão, queimar lixo, soltar bituca, fez uma maquete, materializou bem aí a história, e também, daqui a pouquinho, a Ana vai escolher o prêmio se ela estiver presente. Então, parabéns para a Ana. O outro classificado é outra menina, a Lívia Vicente Pereira, do 6º ano. Ela fez combate a incêndios, é para hoje, e está certinha, né, Lívia? A gente teve um ano muito difícil, muito seco, com pouca chuva, com a umidade do ar muito baixa, e nós tivemos muitos casos de incêndios, né, tanto nas cidades quanto no campo. Então, é isso mesmo. Essa conscientização é para hoje mesmo. Então, tá de parabéns. Vamos ver, a professora responsável é a Catrine Ramos Buozzi Lente, da MEIF, professor Davi Freitas Ramalho, do município de Cajobi, no estado de São Paulo. Então, vamos ver um pedacinho do trabalho da Lívia também. Bom, o incêndio pode ser causado de forma espontânea ou de forma criminosa. A forma espontânea é, por exemplo, se tem um caquinho de vidro no meio da floresta e o sol bater diretamente nele, pode causar um fogo bem grande. E a forma criminosa é alguém lá colocar fogo na mata, né? Alguém ir lá e jogar uma bituquinha de cigarro propositalmente. E isso pode afetar totalmente todos, tanto os seres humanos, quanto os animais, quanto a vegetação, tudo. A vegetação pode ser afetada por conta do fogo, né? Que vai se expandindo, e isso acontece hoje com a nossa floresta amazônica, que infelizmente já tem uma grande parte devastada por fogo. É muito triste essa situação. Muito bem, é isso aí, é bonito, bacana ver essa meninadinha aí já entendendo, já atuando, e a gente vai ter seguramente pessoas diferentes aí nos ajudando a defender essas causas tão nobres como o combate ao incêndio. Então, Lívia, de Cajobi, São Paulo, parabéns também para você pelo seu trabalho. Logo mais você vai escolher o seu presente, que eu já vi sua carinha aí.
Bem, o próximo classificado é a Sofia Pontin Steffen, do 7º ano. Ela fez o trabalho Incêndios. A professora responsável é a Ivana Ianza Porcionato. Estou falando sério, certo o nome, professora? Senão eu corrijo aqui. Lanza. 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 Ah, tá. E é Porcionato? Então, tá bom. Então, Ivânia Lanza Porcionato, e é da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Maria Franco de Souza Benariol, do município de Paraíso. Então, a professora emplacou vários aí, né? Parabéns, professora. Vamos lá. Querido ser humano. Não. Humano. Não. Destruidor da natureza. Aqui quem fala é ela, a matéria-prima. Quem te ajuda? Quem você acha? A natureza. Tá passado? Interrogação, interrogação, interrogação. Gostaria de lhe contar um grande conflito que está ocorrendo. Em minha vida, comigo e com minhas amigas, as árvores, a vegetação, os frutos, as plantações, estamos todos sofrendo. Sabe por quê? Pois os incêndios que você causa são prejudiciais não só a mim, mas a toda a população. Parabéns aí para a Sofia. O áudio, o vídeo dela é bem compridinho, então, mas também vai ficar disponível para quem quiser acessar depois. Então, nós vamos anunciar agora o último, tá certo? Que é o Yuri Gabriel Barbosa Dias, do 7º ano, e o trabalho que ele fez é A Parte dessa História Não Existe Mais. A professora responsável é a Joyce Evelyn Gonçalves, da Escola Estadual Basílio da Gama, da cidade de Tiradentes, no estado de Minas Gerais. Uma alegria a gente já ter professores e alunos de outros estados participando e já também fazendo parte aí da lista dos classificados. Então, vamos ver um pedacinho do trabalho do Yuri. Muito bem. O Yuri fez um desenho, né? Não sei se vocês conseguiram perceber, às vezes o tempo da internet não ajuda muito, mas ele fez um trabalho, um desenho, depois ele queimou uma parte do desenho, né? E aí ele disse que parte dessa história não existe mais. Porque depois ele gravou um vídeo que é muito longo também, né, Mônica, para apresentar aqui. Mas está lá também disponível, depois vocês vão poder acessar, vão poder entender bem. É uma história muito interessante, com bastante criatividade, então também fez jus aí, foi classificado ao prêmio. E eu não sei agora, vamos lá ver quem deles está presente. Então, eu já convido aqui para abrir o microfone. Tá certo? Vamos lá. Primeiro, então, deixa eu ver aqui. Primeiro, eu vou chamar a Ana Clara. Ana Clara está aí? Sim. Ô, Ana Clara, tudo bem? Parabéns para você. Viu? A gente quer também bater palma para você aqui, ó, para receber o nosso reconhecimento, a Ana. Ana Clara, que é de São Carlos. Você pode escolher o seu presente, Ana. O smartwatch. O smartwatch. Tá bom, querida. Tá escolhido, então. Parabéns, viu? Vai receber na sua casa. Agora a vez da Lívia. A Lívia está aí? Sim. Fala mais para... Isso, Lívia, apareceu ali. Vamos lá, querida. Parabéns também, palmas para a Lívia. Pode escolher seu presente, Lívia. Eu quero um fone de ouvido, sem fio. Um fone sem fio. Está escolhido, então. Parabéns para você, Lívia. Obrigada. Agora é a vez da Sofia. Ela não está. A Sofia escolheu o e-book. O e-book. Então, tá bom, professora. Obrigada. A Sofia também vai receber
transmita para ela também nossos parabéns. E agora é a vez do Yuri. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. O Yuri não pôde comparecer hoje, ele está em aula, né? Mas ele pediu para agradecer o carinho, reconhecimento do trabalho dele, que foi bastante criativo, e agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar representando Minas Gerais aqui na competição. Ele escolheu a câmera. Câmera, tá ótimo, professora. Nós agradecemos também a participação, manda os nossos parabéns também para ele. E, gente, então, parabéns para os 4 desse desafio. Muito bem, vamos para o último desafio dos alunos, então. O desafio 3, que é o agro à minha volta. Nesse desafio, o aluno deveria identificar como a agricultura familiar está presente na sua região, escolher um produto obtido por meio desse meio de produção e contar uma história de como esse produto chega até a sua casa, até a sua escola ou mesmo até a sua cidade. E eu vou pedir, então, a gente já vou anunciar os nossos 4 aqui. Dessa vez eu esperei o tambor. Vamos lá. A primeira classificada é a Giovana de Carvalho da Silva, do 9º ano. O trabalho dela é Agricultura Familiar Sustentável, alface pertinho de casa. A professora responsável é a Catrine Ramos Bose Lente, da MIF, professor Darwin Freitas Ramalho, também do município de Cajobi, no estado de São Paulo. Vamos ver um pedacinho do trabalho da Giovana. A agricultura familiar, ela acontece em pequenos grupos na zona rural, por famílias e algumas pessoas empregadas também. Ela é muito importante, pois serve de sustento para muitas pessoas que vivem na zona rural. Uma importante característica dessa agricultura é que ela está associada à policultura, ou seja, existe o plantio de diversos produtos. Como exemplo de agricultura familiar, temos aqui em Monte Verde Paulista uma horta do Ricardo e da Verônica, que é de fácil acesso. Sempre que vou à horta, compro alface. Lá tem vários tipos, mas a minha favorita é a alface americana. Muito bom. Obrigada aí pelo vídeo da Giovana. Eu já vou anunciar, então, o outro classificado. Parabéns para a Giovana. O outro classificado é o João Vitor Facchini Botaro, do Trabalho e Agricultura Familiar, Jabuticaba. A professora responsável é a Alessandra Eliane Zinck, da Escola Estadual Professor Luiz Augusto de Oliveira, do município de São Carlos, em São Paulo. Vamos ver o trabalhinho do João Vitor. Casabranca é a maior produtora de jabuticaba do Brasil. Ela é a capital da jabuticaba. A cidade tem 47 produtores. Alguns trabalham com agricultura familiar. Vou dar o exemplo da Neuza Faga. A produção de jabuticaba começou com seus avós. Hoje, no sítio Boa Vista, tem 1.600 pés de jabuticaba. Muito bem, parabéns aqui para o João Vitor. Eu acho que o João Vitor não é do 4º ano, né? O João Vitor está aí? Oi, boa tarde. Não, o João Vitor não pôde participar. Ah, ele é do 4º ano? Não, ele é do 1º. Ah, do 1º ano. Ah, eu logo imaginei que tinha uma coisa errada. Então, tá jóia. Então, parabéns para o João Vitor, professora. Vamos anunciar, então, o próximo. A próxima, Lívia Otaviano Caltran, do 4º ano. O trabalho, alface, do campo à merenda. A professora responsável também é a Alessandra Eliane Zinck, da Escola Estadual Professor Luiz Augusto Oliveira, de São Carlos. Gente, nós tivemos um professor que mandou mais de 30, um mais de 40, né? Então, alguns aí estão trabalhos. Então, parabéns aos professores aí pela perseverança, pela persistência e pelo empenho. Vamos lá ver o trabalhinho, então, da Lívia. Meu nome é Lívia, sou do 4º ano aqui da Escola Luiz Augusto de Oliveira. Hoje eu vim falar sobre o alface orgânico. Aqui já tem algumas coisas do produtor familiar que vem aqui para merenda. A agricultura familiar é a principal responsável pela produção dos alimentos que são consumidos
estoques para a produção de milho, mandioca, arroz, feijão, cana, café, trigo, frutas, hortaliças e para a criação de animais para consumo. Muito bem, Lívia. Parabéns. A Lívia está presente ou não? Não, a Lívia também não pôde vir. Também não. Tá bom, professora. Obrigada. Nosso último classificado, Yuri Gabriel Barbosa Dias, do 7º ano, trabalho. Adoro um queijinho. Da onde será que vem, né? O queijinho. A professora responsável é a Joyce F. Gonçalves, da Escola Estadual Alzira da Câmara Tiradentes, Minas Gerais. Vamos ver o trabalho do queijinho. A produção do queijo gera renda e ocupação para cerca de 30 mil famílias mineiras. E o queijo é uma ótima fonte de proteína, cálcio e bactérias, que ajuda a regular o intestino. E eu adoro um queijinho. E agora eu vou convidar, então, primeiro a Giovana, que é de Cajobi, para fazer a escolha do seu prêmio. Se a Giovana estiver aí. A Giovana não está. Ah, desculpa, Gi, não tinha visto, perdão. Tudo bem. Sempre no surpreendendo. Giovana, você consegue abrir sua câmera para a gente ver seu rostinho? Agora eu não consigo abrir a câmera. Ah, tá bom. Então a gente vai com a sua voz mesmo, mas desde já, parabéns, viu, Giovana? Vamos lá, pode escolher. Obrigada, eu escolho o smartwatch. Tá bem, tá escolhido. Obrigada, Giovana. Eu vou chamar o João Vitor. Tá aí? Não João tá, né? Vitor não veio. Pode escolher, então, Alessandra, o prêmio dele, se ele já escolheu, né? Ele quis o patinete. Patinete, tá bom. E também pode escolher da Lívia. A Lívia quer a câmera fotográfica. Câmera fotográfica, tá ótimo. E agora o Yuri. A escolha do Yuri. Olá, novamente. Fico muito feliz por estar aqui pela segunda vez, né? Realmente o Yuri é um aluno diferenciado, ele se empenha muito nas atividades e ele escolheu fone sem fio. Fone sem fio. Então, tá bem. Bem, eu vou pedir, então, para a gente colocar, descompartilhar a tela, então, o pessoal da minha equipe, para a gente colocar os meninos aí que ganharam, abrir as câmeras para todo mundo. Pode abrir o microfone, todo mundo, gente, para a gente dar uma salva de palmas para essa meninada, tirar uma foto dessa tela tão linda, que esses alunos estão todos de parabéns. Também. Muito bom. Nesse momento, nós gostaríamos de, também não tinha nada previsto, mas a gente gostaria muito de fazer uma menção honrosa. A professora Sueli, desculpa, de Souza Fontes, Holanda, está aí? Sim, estou. Professora, nós gostaríamos de fazer uma menção honrosa pelo seu trabalho, porque a professora ela é do município de Carmolândia, no estado do Tocantins, e Sim. Ela trabalha numa escola rural, que é uma escolinha, eles chamam de Escolinha da Fazenda Aviação, e, gente, é uma coisa que nos chamou muito a atenção. Ela tem 9 alunos, e os 9 alunos frequentam a aula ao mesmo tempo. Então, ela tem, ao mesmo tempo, dá aula ao mesmo tempo para a criança da creche, até eu não sei qual série, professora, que a senhora tem alunos lá, depois a senhora pode falar. E mesmo sem internet na escola, a professora conseguiu baixar os trabalhinhos em casa, e mesmo sem internet na escola, levava as crianças para participar de um programa educacional numa etapa digital, né? Então, estão aí os alunos de 8º, 2º, 3º, de creche, todos na mesma sala, né? A gente vê aí as imagens ao fundo. Então, parabéns, professora, pelo seu empenho, parabéns. Muito obrigada pela oportunidade que a senhora está dando para essas crianças, obrigada por nos ajudar também, a gente quer ajudá-la, e tenho certeza que os outros professores também compartilhar suas experiências nesse esforço lindo e, como colocou a Catrine aqui no nosso chat, emocionante.
Nós ficamos realmente emocionados aí com o trabalho que a senhora faz aí em Tocantins. Então, a gente gostaria muito de fazer essa menção e dizer à senhora que permaneça, né? Que fique com a gente, que continue dando esse exemplo lindo que a senhora está dando para tantos outros professores aí de outros lugares. Então, da nossa parte, nosso muito obrigada, professora. Obrigada a vocês. Foi uma honra participar. Eles ficaram muito animados. Quero agradecer também assim, o apoio, né, que a gente teve. A gente teve muito apoio da equipe. Também quero agradecer a nossa... Deixa eu ver se está aparecendo. Não sei. Quero agradecer a nossa fazendeira aqui, né, a Maíra, né, Maíra Marques Araújo, que ela teve a iniciativa, né, de implantar essa escolinha aqui. Deixa eu voltar para cá. Então, é uma iniciativa muito louvável da parte dela, de uma fazendeira, ela se preocupar com a educação dos alunos dela, né, da equipe de funcionários dela. E eu estou emocionada. Estou na fazenda, como vocês podem ver, e eu tenho certeza que esses alunos eles não esquecerão a participação que eles tiveram. Eu agradeço muito. E, para mim, estou honrada pela homenagem. Obrigada. Professora, eu vou só pedir para a senhora tirar esse verbo do passado, tá certo? Vamos continuar participando, a gente tem mais coisa pela frente, e tem Sim. mais programa, tem mais presente, tem mais prêmio, tem tudo pela frente. Então, só tira o verbo do passado e vamos continuar junto aí, que o seu exemplo é mesmo muito emocionante, nós ficamos aqui muito emocionados aí com claro, a fazendeira está de parabéns, mas eu nunca dei aula para criança, eu imagino que seja dividir uma sala entre pré-escola e meninos terminando o ensino fundamental, né? Deve ser algo hercúleo. Então, a senhora está realmente de parabéns e muito obrigada pela oportunidade de compartilhar essa experiência com a gente. Obrigada, eu. Obrigada. Muito bom. Vamos lá. Eu vou iniciar agora a participação, o presente, então, a premiação dos professores. A gente vai iniciar pelo Super Quiz. E depois, na sequência, a gente tem a premiação do Prêmio Mestre Digital. E aqui muda um pouquinho só, né? Para o Super Quiz, o professor, se eventualmente não estiver presente, ele não perde o direito ao seu prêmio. A única questão é que ele perde o direito na escolha, na ordem da escolha desse prêmio, tá certo? Agora, o Prêmio Mestre Digital é para quem participa de tudo. Então, se o professor classificado não estiver presente, é porque ele não participou de tudo, esse perderá o direito ao prêmio. Eu vou chamar o seguinte, na pontuação, tá bom? Dito isso, então a gente pode já chamar, os professores já sabem que estão classificados, só não sabem qual é a ordem. Então, eu vou iniciar aqui anunciando no Super Quiz a classificação do terceiro, depois o segundo e do primeiro, e daí o primeiro lugar tem o direito de escolha nos prêmios, que daí, uma vez escolhido, esse prêmio sai da lista, tá certo? E fica para os outros aí. Então, vamos lá. Anúncio, então, professores premiados no Super Quiz da primeira fase, terceiro lugar. Ian? Muito bem, professor Samuel Gustavo Ortolani, da Escola Estadual José Pacífico de Guariba, São Paulo, com a pontuação de 21.380 pontos. Parabéns, professor Samuel, e muito obrigada também ao senhor, que tem sido um parceiro aí de muitos anos, né, à frente do programa. Então, parabéns ao professor Samuel pelo terceiro lugar. Vou anunciar o segundo lugar. Professor Alex Marcelo de Campos, do Drummond Colégio, do município de Ourinho, São Paulo, que também alcançou 22.269 pontos. Lembrando, parabéns ao professor Alex, lembrando que Super Quiz são respostas certas e contra o relógio, tá certo? Então, também é bem bacana para gente, quem não participou, participe do próximo, da segunda fase. E, em primeiro lugar, então, agora o professor já está sabendo, é o professor, vamos lá? João Paulo Apolari,
da EMEF, professora Dalgisa Perim Balestro Franzini, do município de Araras, no estado de São Paulo, com a pontuação de 22.421 pontos. Parabéns aos 3 professores aí do Super Quiz. Eu vou abrir e pedir, então, por favor, que abra o slide aí para a escolha do prêmio. E o primeiro professor com direito a escolher é o professor João Paulo Apolari. O professor pode abrir o seu microfone e fazer a escolha do seu prêmio. Olá, tudo bem, gente? Tudo bom, professor? Parabéns aí pela Tudo conquista. bem, vocês, muito obrigado, viu? A bicicleta de alumínio, então. Então, tá. Vai recebê-la na sua casa, professor. Muito obrigado. E a bicicleta, então, não está mais disponível na lista de prêmios. Eu vou chamar agora o professor Alex Marcelo de Campos, de Ourinhos, para fazer a escolha do seu prêmio. Oi, o e-book Reader. Professor Alex, parabéns também. Tá? Obrigado. Ganhou o e-book, professor. Parabéns. E, em terceiro lugar, professor Samuel Ortolani, do município de Guariba, São Paulo. Pode fazer a escolha do seu prêmio, professor. Cafeteira. Cafeteira elétrica. Cafeteira. Tá feito, professor. Então, vou pedir aí, por favor, compartilha para a gente ter... depois a gente põe todos os professores na tela. Vamos lá. Para a gente seguir, então, com a premiação agora do Prêmio Mestre Digital. Também temos 3 professores aí. Vou explicar, né, aqui rapidamente. A gente reconhece aqui a dedicação dos professores que participaram de todas as atividades, né? Então, esse era um dos requisitos e aqueles que mais se destacaram. Então, além de participar, também somaram muitos pontos aí com as atividades e com os alunos também que foram premiados no hashtag Desafio. Então, vamos lá. Vamos anunciar, então, o terceiro lugar do Prêmio Mestre Digital. Professora Joyce Evelyn Gonçalves, da Escola Estadual Basílio da Gama, do município de Tiradentes, em Minas Gerais. Parabéns, professora. Vou anunciar agora o professor do segundo lugar. Professora Alessandra Liane Zinck, da Escola Estadual Professor Luiz Augusto de Oliveira, do município de São Carlos, em São Paulo. Parabéns também, professora Alessandra. E agora, o primeiro lugar, que é da professora Ivânia Lanza Porcionato, da EMEF, professora Maria Franco de Souza Penariol, do município de Paraíso, São Paulo. Né? Acredito que todas estejam. Então, vamos lá. Pode abrir, por favor, o slide com os prêmios. E eu vou pedir, então, agora, a primeira com direito a escolher é a professora Ivânia. Pode escolher o seu presente, professora. A cadeira. A cadeira gamer. Então, tá bom. A senhora vai receber, então, na sua casa. Parabéns à professora. Muito obrigada pela sua participação. Agora, a professora Alessandra, pode escolher o seu prêmio. Quero o ar-condicionado. Está passando calor aí, professora. Tá certo. Então, vai receber também na sua residência um ar-condicionado. Professora Joyce, pode escolher o seu prêmio. Meu é uma caixa de som e assistente de voz. Caixa de som e assistente de voz. Os menininhos estão fazendo barulho na sala de aula. Vai ajudar bastante, eu tenho certeza que tem. Muito bem. Vou pedir, então, para descompartilhar, para a gente colocar todos os professores aí. Vou pedir a todos, gente, para abrir o microfone, para a gente aplaudir não só os que foram classificados, mas para a gente aplaudir todos os participantes. Então, abram as câmeras, por gentileza. Então, de parabéns aí. Muito obrigada pela participação. Só a primeira fase, hein? O melhor, eu garanto, está por vir. A gente tem a segunda fase aí com com outros prêmios aí para todos vocês. Bem, eu vou... a gente está exatamente a 1 hora de evento. Eu vou dar uma pausazinha de 5 minutos, tá certo? Enquanto isso, eu vou passar um filme
do que foi, só para vocês terem uma ideia do que é o nosso programa quando ele é feito presencialmente, mas se alguém quiser aproveitar, tomar uma água, dar uma corridinha, também no toalete, fica à vontade, e depois já vamos passar um filminho sobre as abelhas, né, que vai ser o assunto da fase 2, que a gente começa depois do intervalo. Eu espero você, e quem tiver disposição pode assistir aí o filminho. Mais uma vez, parabéns a todos os participantes da nossa fase 1 aí. E, por favor, pode rodar o filminho e vamos lá. Obrigada.
Essas abelhas ocorrem em toda a região tropical do mundo e somam mais de 500 espécies. O Brasil é o país com a maior diversidade, são 240 tipos diferentes, e cada uma possui o seu próprio método de defesa. Elas usam suas fortes mandíbulas para morder o invasor, e elas sabem muito bem aonde morder. Elas beliscam as partes mais sensíveis do inimigo, como olhos, narinas e ouvidos, além de se enrolar nos cabelos, que é o método preferido delas. O método mais bizarro é o da abelha caga-fogo. Elas cospem substâncias cáusticas na pele do invasor que podem provocar queimaduras sérias e irão arder bastante. Outro método muito comum é o uso de resinas pegajosas para imobilizar seus inimigos. As guardas depositam esse grude no invasor até que ele não consiga mais se movimentar, e aí ele morre paralisado. Com tantas alternativas inusitadas para se proteger, para que serviria um ferrão? E já tenho aqui o grande prazer e já agradeço de antemão a presença aqui do Dr. Alistair John Campbell. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco. É um prazer e eu vou apresentá-lo rapidamente. O Dr. Alistair, ele é biólogo, é graduado pela Universidade de Nottingham, mestre em Biodiversidade e Conservação pela Universidade de Leeds e doutor em Ciências Biológicas pela Universidade de Lancaster. Todas essas universidades que eu mencionei, elas ficam no Reino Unido. Então, desde 2015, é bolsista de pós-doutorado pela Universidade de Cambridge, também no Reino Unido, e participa de grupos de pesquisas na Embrapa Amazônia Oriental, na Universidade Federal do Pará, e no Instituto Tecnológico Vale, em Belém do Pará. É pesquisador com experiência em áreas como serviços ecossistêmicos prestados por insetos, nós estamos falando de polinização e controle de pragas, pela polinização em sistemas agrícolas, como, por exemplo, no açaí e na maçã, e também em ecologia da paisagem de abelhas sem ferrão e restauração das redes de interação planta-polinizador. Professor, a palavra é sua. Muito obrigada mais uma vez de antemão pela sua participação. E vamos lá, a palavra está com o senhor, doutor Alistair. Obrigado. É um grande prazer estar aqui. Você já falou tudo que eu coloquei nos primeiros slides. Então, já posso passar, mas eu vou colocar a minha apresentação aqui. Já está aparecendo para vocês? Tá, então, agradeço pela atenção e a presença de todos vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse tema, né? Peraí, deixa eu pôr aqui. A importância da biodiversidade na agricultura, né? Ia passar os slides. Então, só para explicar que eu vou falar hoje, né? Eu vou falar um pouco de biodiversidade, o que é a relação, qual é a relação entre biodiversidade e agricultura, e como a gente pode valorizar a biodiversidade como serviços ecossistêmicos, é uma abordagem muito interessante. Eu vou depois falar um pouco sobre a polinização na agricultura, a polinização agrícola, e para terminar, falar um pouquinho sobre a produção de café e a importância da polinização na produção de café no Brasil. Então, isso eu já posso passar, né? Porque você já falou. Eu sou da Inglaterra, sou britânico, e eu sou biólogo, e desde 2015 estou no Brasil, e eu tive muita sorte de trabalhar com coisas e pessoas bem legais.
Então, a maioria do meu trabalho aqui no Brasil é focado na polinização do açaí, trabalhando com produtores e ribeirinhos, tentando entender melhor a polinização e desenvolver estratégias para melhorar a produção do açaí no estado do Pará. Então, agora faz anos, né? 3, 4 anos trabalhando com esse assunto e é um assunto muito legal. Mas hoje eu vou falar um pouco mais amplo sobre a biodiversidade e só de vez em quando fala sobre açaí. Então, biodiversidade. Biodiversidade, né? O que é? A definição mais simples de biodiversidade é que é a variedade de formas de vida, ou seja, todas as plantas, animais, micro-organismos que existem no planeta, né? Mas essa diversidade e variedade você pode observar em vários níveis de organização biológica. O mais simples é a diferença entre espécies, né? No nível de espécies. Aqui você pode ver, claro, que tem frutas de 2 espécies, uma laranja e uma maçã. Mas também existe variação, variedade, diversidade dentro de espécies. A diversidade genética, que é muito importante para manter populações saudáveis, é um motor de evolução, né? A diversidade genética, e para adaptar as novas condições. E também existe diversidade na escala de ecossistemas, né? E esse nível de organização é muito importante, porque nesse nível é onde acontecem interações entre espécies. E essas interações são muito importantes para manter a própria biodiversidade e também, como a gente vai ver mais tarde, as nossas sociedades, o bem-estar humano. Então, o que eu quero dizer é que a biodiversidade é muito mais do que uma lista de espécies. Não é só tem 10 espécies aqui, 15 espécies aqui. Também as interações entre espécies fazem parte dessa abordagem, né, dessa ideia. Eu vou te dar 3 exemplos como as interações entre espécies, entre animais e plantas, têm um papel muito importante em alguns processos-chave na manutenção da biodiversidade. Por exemplo, interações entre uma planta e micro-organismos no solo ajuda a planta a absorver nutrientes e faz parte da ciclagem de nutrientes. Interações entre plantas e abelhas, né, faz parte da polinização e é um processo ou etapa-chave na reprodução das plantas. E, finalmente, interações entre plantas e animais, como mamíferos ou aves, na dispersão de semente. Então, tudo isso é muito importante, né, para manter a própria biodiversidade e também para nós. Mas, de vez qual é essa relação, né, entre biodiversidade, tudo isso, e agricultura? Muitas vezes a gente pensa assim, né, que a biodiversidade fica ali e a gente para cá, né? A gente tem a nossa agricultura, nossa área de produção, e a biodiversidade fica lá nas florestas, né? Então, não tem muita relação com o nosso dia a dia. Mas eu quero mostrar hoje que essa ideia, né, de colocar em caixas a biodiversidade, caixas separadas, e a agricultura está errado, ou eu não concordo com essa situação. E porque, primeiro, na verdade, tudo é biodiversidade, né? Inclusive o próprio cultivo, né, que a gente planta, é uma espécie, apesar de ser submetido milhares de anos de domesticação, é uma planta, é uma espécie, né? E, além disso, áreas agrícolas se pode encontrar vários animais e plantas dentro dessas áreas. Mas muito mais do que isso, as áreas mais conservadas, por exemplo, uma floresta, geram milhares de benefícios para a agricultura. Então, existem várias interações entre áreas mais conservadas e a agricultura. E isso eu vou
explicar agora essas interações. Para ilustrar relações ou essas conexões entre uma área mais preservada e uma área do produtor, vamos pensar no que a planta precisa para crescer, né? Primeiro, precisa de água. De onde veio essa água? Provavelmente de um córrego que passa por várias áreas protegidas, que aumenta a qualidade e o fluxo dessa água ao longo desse rio. O que mais? A planta precisa de condições adequadas para crescer, temperatura e umidade. O que vai regular o clima? É a floresta, tanto na escala local quanto na escala global, né? E, finalmente, outro exemplo, os polinizadores. De onde veio esses polinizadores? Da floresta. E tudo a gente pode chamar serviços ecossistêmicos, que eu vou definir agora. Simplesmente as contribuições diretas e indiretas da natureza para o bem-estar humano. Qualquer coisa que veio da natureza que vai beneficiar a gente, né? Que ajuda a gente, né? A nossa sociedade. E seguindo esse documento, né? O Millennium Ecosystem Assessment, você pode dividir serviços ecossistêmicos em 4 grupos. Provisão, serviços de provisão, regulação, serviços culturais e serviços de manutenção. O mais simples para entender é provisão, que são os produtos, né, que a gente recebe da natureza. Água limpa, alimento, materiais como madeira, recursos genéticos, né? Isso é importante pensando em novos cultivares de plantas, que a gente precisa essa diversidade genética para selecionar e desenvolver novas variedades. E bioquímicos que podem ser usados nos novos remédios, né? Tudo isso são produtos da natureza, né? Mas esses produtos são regulados, né? Ou têm uma regulação por outros serviços. Por exemplo, a polinização vai determinar a quantidade e qualidade do seu cultivo. O controle de pragas também no cultivo. As ações dos predadores e inimigos naturais de uma praga vai te ajudar a produzir mais do seu cultivo. Então, esses serviços vão regular a quantidade e qualidade dos produtos. Mas também a gente pode pensar no valor... Está passando um carro de polícia aqui. Os serviços culturais, né? Pensa quantas artes, né? Os trabalhos de arte e religiões são inspirados pela biodiversidade, né? É o fonte de tudo. E as nossas identidades, diversidades culturais, a fundação, a base é a natureza. E também quem não gosta de caminhar numa floresta, então também esses serviços vão incluir atividades de lazer. E o 4 grupo é a manutenção, serviços de manutenção. Esses serviços são atrás de outros, né? A formação de solos, produção primária, ciclagem de nutrientes, mas acontece numa escala de tempo mais longa do que as outras. E que vai diferenciar dos outros serviços é que não são afetados pela perda de biodiversidade. A nossa expectativa é que vão continuar independentes das atividades humanas, mas os outros serviços não. São arriscados ou ameaçados pelas nossas atividades, e por isso é tão importante manter a biodiversidade e conservação. E pensando na agricultura, os serviços mais importantes são de regulação e provisão. E agora eu vou focar direto na polinização como um exemplo para vocês. O que é a polinização, né? Quando a gente pensa na polinização, a gente tem que pensar nas flores, né? A flor, a função é para facilitar a reprodução. É onde estão apresentados, né, as partes femininas e masculinas da planta, né, as partes reprodutivas. E isso é a antera e o estigma.
E a polinização acontece, é a transferência de pólen da parte masculina para a parte feminina, em plantas com flores. Isso pode acontecer dentro da mesma flor, como mostrado com a A, que é a autopolinização, ou no cenário B, que é polinização cruzada entre flores. E alguns cultivos, isso acontece por vento, né? Por exemplo, arroz, trigo, não precisa de um polinizador, acontece só com vento. Isso é a estratégia dessas plantas. Mas na grande maioria dos nossos cultivos, né, que a gente usa no dia a dia, verduras, frutas, isso é feito por animais. Então, 75% das plantas cultivadas no mundo são polinizadas por animais. E na maioria dos casos, os polinizadores principais são insetos, como uma predominância das abelhas, né? Os polinizadores mais importantes no mundo. Por isso, todo mundo fala de abelha. E quando a gente quer quantificar esse serviço em termos de valor econômico, as estimativas no mundo variam entre de 200 a 600 bilhões de dólares por ano, que representa mais ou menos 10% da produção agrícola no mundo. E no caso do Brasil, isso é mais ou menos 50 bilhões de reais, e a contribuição dos polinizadores representa mais ou menos 20% da produção agrícola no país. Então, realmente, tem uma contribuição muito grande para o PIB brasileiro, ou o PIB, né? Mas nem todos os cultivos que recebem um benefício da polinização têm uma dependência tão alta. Varia. Existem alguns cultivos, como castanha do Pará, maracujá e cacau, que têm uma dependência de 100%. Isso significa, na ausência de polinizadores, tem uma redução de 100% na colheita, ou seja, produz nada, né? Quando você vai eliminar os polinizadores. Mas outros cultivos têm uma dependência modesta. Por exemplo, tomate, soja e café, uma diferença na colheita, na presença e ausência de polinizadores de em torno de 10% a 30%. Por que existe essa variação? É por conta do sistema de reprodução da planta. O mecanismo principal é a questão de se a planta aceita pólen da mesma flor ou não. E alguns cultivos, como o café, a autopolinização vale. Então, o pólen da mesma flor, caindo no estigma daquela flor, vai fecundar e vingar e produzir um fruto. Mas em outros cultivos, só polinização cruzada que vale, por vários motivos, e exemplos incluem maçã, açaí e castanha do Pará. Então, só essa transferência de um flor para o outro, numa outra planta, que vai realmente, é uma polinização que vale, né? E como medir essa dependência, eu vou usar o exemplo do meu trabalho com açaí. É bem simples. Você vai ensacar algumas flores como material que deixa vento e pólen passar, mas não deixa os insetos passar. Então, você vai comparar a produção nessas flores isoladas com flores abertas. Você volta na hora da colheita e olha o efeito. E você mede a diferença na produção e você vai ver a diferença. E no caso do açaí, a diferença é em torno de 90%. Ou seja, a dependência na polinização é 90%. Então, pensando assim, a próxima vez que você vai tomar açaí, você pode agradecer às abelhas por 9 dos 10 das suas colheradas, né? Do seu açaí. O 10º você não precisa, mas 9 precisa. E então, agora, a gente sabe que a polinização é importante em termos econômico e por vários cultivos. O próximo passo é pensar como a gente pode manter a polinização nas áreas cultivadas.
E como esse vídeo que passou antes da minha palestra mostrou, né? A abelha italiana, a abelha africanizada, a espécie Apis mellifera, é a abelha mais comum no mundo e em muitos cultivos ela está sendo usada como um polinizador. Vai colocar as caixas dela, né, colmeias, para resolver essa questão de polinização. Então, é possível realizar polinização só com colmeias de apis? Infelizmente, para os apicultores, não. A resposta mais simples é não. Na maioria dos casos, na maioria dos cultivos no mundo, os polinizadores principais são insetos silvestres, ou seja, insetos que vieram da mata, ao redor do plantio. Em poucos exemplos, a abelha italiana domina, e ela é a polinizadora principal. Em outros, mas na maioria dos casos, são insetos que veio da natureza. E quando a gente olha, focado no Brasil, isso é ainda mais, né? A importância em rosa é a proporção de visitas feitas pelos insetos silvestres em relação às abelhas italianas, né? Então, realmente, no Brasil, a maioria dos cultivos são polinizados por insetos silvestres. E temos muita sorte no Brasil, que tem uma riqueza incrível de abelhas, mais do que 1.600 espécies, e muitas delas também são polinizadores importantes para a agricultura. A abelha italiana, sim, ela poliniza vários cultivos brasileiros, mas não é só ela. Existem várias espécies de abelhas sem ferrão e outras abelhas sociais, ou seja, abelhas que têm essa estrutura de rainha e operárias, que também são polinizadores excelentes. Mas, além disso, tem outras abelhas que a gente chama abelhas solitárias, que essas abelhas não têm essa estrutura de colônia. É só uma fêmea que vai copular com um macho e depois vai construir um ninho sozinha, e ela vai buscando alimento, estocando o alimento e depois botando os ovos dela. E acabou. Isso é a vida dela. Ela vive sozinha. Não tem essa estrutura de colônia com a rainha. E esse grupo de abelha é o mais diverso e representa a maioria das espécies no Brasil. Tudo bem. Como a gente pode manter essas abelhas, né, nas áreas agrícolas? Em alguns casos, pode usar apis, sim. Ela é um polinizador excelente, mas na maioria dos casos, não. A gente tem que pensar nas abelhas nativas brasileiras. E, infelizmente, poucas espécies, a gente tem protocolos adequados para manter elas em colmeias. Então, a gente tem que pensar como manter as populações silvestres ao redor ou dentro do plantio. E, na maioria dos casos, essas áreas agrícolas, né, uma plantação, um plantio de girassol, nesse caso, não é adequada para essas abelhas. E só as áreas naturais, né, conservadas, que realmente são. Por quê? Quando a gente pensa na conservação de abelhas, a gente tem que pensar em duas coisas: recursos e riscos. Recursos, simplesmente, onde ela vai morar e o que ela vai comer, né? E riscos também que podem afetar, né, ou levar morte de abelha ou doença, né? Então, pensando nos recursos, né, a gente tem que pensar onde ela vai morar. E no caso das abelhas sem ferrão, a maioria delas constroem seus ninhos em ocos de árvores. Onde tem mais árvores? Na floresta. No caso das abelhas solitárias, elas não têm tanta dependência na floresta, porque a maioria delas constroem seus ninhos no solo. Então, pode encontrar elas no meio do plantio. Mas a questão de comida ou alimento, para os dois grupos, a floresta vale mais. Por quê?
durante a florada, o seu plantio está cheio de flores, né? É um mundo maravilhoso para abelhas, né? Muito recurso, muita comida, as abelhas estão muito felizes, mas logo acaba. E acabou. Quando acaba, acabou. Não tem mais comida, mas a floresta continua, porque existem várias espécies que têm suas floradas específicas ao longo do ano, continua dando comida para essas abelhas. Então, tanto para a abelha sem ferrão quanto a abelha solitária, a floresta vale mais em termos de alimento. Assim, a gente sempre encontra essa relação quando a gente trabalha com polinização agrícola, que o serviço de polinização é muito maior perto de uma floresta do que mais longe. Então, essa área verde representa isso. Então, o ganho é muito maior em áreas coladas com a floresta do que mais longe. E a segunda parte dessa situação é os riscos. E o maior risco que a abelha enfrenta em áreas agrícolas é o uso irregular de pesticidas, né? Que podem levar até morte de abelhas nos plantios. Então, para realmente manter suas abelhas, é a questão de manter floresta e uso regular ou reduzido de pesticidas. Agora, para terminar hoje, eu só vou usar café como um exemplo, que todos vocês conhecem, muito importante na região. Tem 2 espécies, mas a maioria dos plantios trabalham com café arábica, é o mais comum. E tem quase 2 milhões de hectares de café no Brasil, que geram mais do que 22 bilhões de reais por ano para a economia brasileira. Então, é um dos cultivos mais importantes no Brasil. A dependência na polinização é pouco em relação ao açaí, mas ainda é uma contribuição importante, estimada entre 18% e 30%. Essa questão de quando você faz essa avaliação em flores isoladas e abertas, né? Isso é por conta de a flor aceita autopolinização, aceita pólen da mesma flor. E os polinizadores principais do cafeeiro, abelha africanizada e diversas abelhas sem ferrão. E a mesma situação que eu já mostrei, isso são resultados de pesquisas publicadas, né, trabalhos científicos, que quando vai mais longe de uma área de floresta, o número de espécies de abelha se encontra vai diminuindo. E, ao mesmo tempo, produtores que usam mais agrotóxicos, né, também têm uma redução na diversidade de abelhas no plantio. Então, é a questão de manter as florestas e também manejo ou práticas de baixo impacto, que junto vai manter seus polinizadores. Então, é isso. Eu já falei, né? Que com essas 2 práticas, né? A manutenção e restauração de áreas naturais, florestas, e uso regular de pesticidas e outros agroquímicos, a gente vai manter nossos polinizadores e a produção de café. Então, resumindo a minha fala hoje, a biodiversidade é essencial para manter o bem-estar humano. Polinização é um exemplo de um serviço ecossistêmico e um serviço muito importante. E para manter os polinizadores, a gente tem que manter a vegetação nativa e aumentar a adoção de práticas amigáveis. Então, eu acho, com isso, quero agradecer a todo mundo pela atenção e todos os meus colaboradores aqui no Brasil pela ajuda. E é isso. Obrigado. Bem, muito obrigada, professor Alister. Quando nós abrirmos, então, agora, vou abrir para alguma pergunta, se algum professor tiver alguma pergunta para o professor Alister, pode, por gentileza, fazer o uso do microfone.
erguer a mãozinha. Enquanto os professores pensam eventualmente alguma pergunta, eu vou relembrá-los. Aqueles que ainda não fizeram, por favor, preencham a lista de presença que foi colocada no chat. Quem não fez, por favor, fale. Lembrando que esse evento vale pontos para a nossa fase 2, que está começando hoje. Mônica. Pois não? Professora Vera. Eu estava na escola, até mandei uma mensagem para o Tainan, e a minha conexão estava muito ruim, eu vim para casa. Tem sim. como você colocar de novo o formulário para eu ver se deu? Estou com medo que não deu certo de eu ter colocado presença lá. Sim, professora. Vou pedir ao pessoal para colocar aí, por favor. Eu queria fazer uma pergunta para o Alistair. O ano passado, o meu projeto, né, da ABAG foi o Hotel de Abelhas. Eu queria saber assim, o que você tem a dizer assim, a respeito disso. Deixa eu parar de compartilhar, né? Hotéis de abelha, isso é uma coisa muito legal, né? E você está oferecendo recurso para abelhas solitárias, né? Então, o que eu não expliquei também além de construir seus ninhos no chão, existem várias abelhas solitárias que vão aproveitar cavidades em madeira podre, vão mesmo cavar em madeira podre ou cavidades pré-existentes, né, em madeira. Então, quando você vai construir esse hotel de abelhas, você está oferecendo recurso para diversas abelhas solitárias. E realmente, em geral, elas vão aproveitar, porque o tamanho, comprimento é tudo perfeito para elas. E além disso, você vai atrair algumas vezes formigas e vespas e se tiver muita sorte, aranhas. Mas abelhas, principalmente, né? É muito legal para vários invertebrados. Bem, eu quero aproveitar, agradecer a Kátia Aleixo, né? Ela está aqui acompanhando também conosco. Obrigada, Kátia. Kátia que mandou esse material do módulo, nos ajudou a revisão, os testes aí, né, do quiz, né, Kátia? Então, muito obrigada, viu, pela parceria, e vai ser um prazer a gente trabalhar com abelhas agora nesse próximo módulo aí que a gente está abrindo. Obrigada, Mônica, Valéria, o Alistair também pelo convite da palestra. Eu tô adorando o evento. Que bom, Kátia, seja bem-vinda. Bem, nós temos a professora Joyce também com a mãozinha erguida. A palavra é sua, Joyce. Olá, obrigada pela palestra. Sou professora de Ciências e Biologia e ouvir ele é um deleite para mim, né? Para mim tem sido maravilhoso reforçar muitas coisas e aprender tantas outras que eu não sabia. Eu gostaria de saber do professor o seguinte, foi passado para a gente a produção agrícola e a florestal separada, mas a gente sabe que existe o sistema agroflorestal. Como que funcionaria essa questão dos polinizadores dentro de um sistema agroflorestal? É mais eficiente ou não? Ou o resultado é o mesmo? Você tem algum estudo sobre isso? Obrigada. É uma pergunta muito boa. Realmente, nas duas escalas, né? Ou seja, na escala do seu plantio, né? Você pode ajudar as abelhas, né? Você pode oferecer recursos para elas, alimento e onde elas podem nidificar, né? Construir seus ninhos, além de criar um ambiente amigável, né? No uso responsável de pesticidas, por exemplo, agrotóxicos. Mas o que você vai atrair depende ao redor, né? Então, por isso as florestas são tão importantes, porque é a fonte da biodiversidade, né? Da biodiversidade brasileira, né? Então, o que você vai atrair e ajudar depende do seu redor. Então, por isso, o foco primeiro é nessa manutenção de áreas nativas, florestas,
e também as práticas dentro dos plantios. Então, por exemplo, uma SAF, né, Sistema Agroflorestal, claro que ajuda. E quando você compara áreas de agricultura convencional, que tem poucas outras plantas, né, uma monocultura, e áreas que são mais diversificadas, que têm outras plantas, você vai encontrar mais abelhas. Mas é sempre o resultado da escala maior, né, que você tem na paisagem. Então, por isso eu foquei só nessa divisão mais simples, né, mas realmente tem muito mais atrás, né, muito mais complexidade do que essa divisão mais simples, né. Mais alguma pergunta? Algum professor quer fazer mais alguma pergunta? Eu quero agradecer. Obrigada, professor. Obrigada, Joyce. Professora Vera, em plena pandemia, diante de tantas dificuldades, ouvir esta palestra. Deixa eu cair da minha frente. É um deleite. As abelhas são um exemplo de organização. Gosto muito de ouvir sobre elas, sempre um aprendizado. Obrigada, professora. Bem, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encaminhar para o encerramento, pedindo, por gentileza, a todos que abram as suas câmeras pela última vez, para a gente aplaudir o Alistair, para a gente aplaudir todos os professores classificados, aplaudir os alunos, aplaudir os professores participantes, abrir a abertura da nossa fase 2, dizer que nós vamos falar de abelhas, né? O spoiler está bem dado aí. Nós temos um módulo com 3 capítulos, um quiz, um desafio para os alunos, as inscrições sempre abertas, aqueles que estão inscritos, tá certo? Não precisa fazer inscrição de novo, os novos nós estamos sempre abertos para os novos que quiserem participar conosco. Então, está aí, é o www.agronegocionaescola.abagrp.org.br. Vou pedir mais uma vez que não deixem, por gentileza, de ler o regulamento, que ali tem tudo explicadinho, tá certo? Para a gente não ter nenhum problema, não precisar desclassificar nenhum trabalhinho e etc. Então, vou pedir, por favor, Ian, para descompartilhar. Está aí, está lançado a nossa fase 2, nosso primeiro módulo da fase 2. Um aplauso geral para todos, o nosso agradecimento, meu agradecimento à minha equipe, Valéria, Tainá, Ian, Márcia. Muito obrigada a todos, parabéns a todos vocês. E eu espero vê-los entregar mais vezes na segunda fase. Uma boa tarde, bom final de semana para todos, muita saúde. Parabéns pelo Dia dos Professores, a gente ainda está no mês aí de vocês, e muito obrigada por esse trabalho maravilhoso, transformador que vocês fazem junto aos nossos jovens. Um abraço a todos, muito obrigada e até breve, se Deus quiser.